Nas primeiras horas do dia 1º de maio, uma tragédia acordou a cidade de São Paulo. Um incêndio devastador tomou conta do edifício Wilton Paes de Almeida, de 24 andares, no Largo do Paissandu. A intensidade das chamas fez com que o edifício viesse abaixo cerca de 1h30 após o início do incêndio. O motivo, confirmado pela Secretaria de Segurança Pública e pelos bombeiros, foi um curto-circuito em uma tomada no 5º andar. Até o encerramento das buscas, na manhã de domingo, dia 13 de maio, essa tragédia contabilizou 4 mortos e 4 desaparecidos. Inaugurado em 1966, o prédio foi sede da Polícia Federal, pertencia à União e estava cedido à Prefeitura de São Paulo. Abandonado há 20 anos e em condições precárias, o imóvel tornou-se alvo de ocupações irregulares e atualmente estava ocupado por cerca de 146 famílias do movimento social de luta por moradia. Nos últimos 50 anos, a cidade de São Paulo presenciou 4 grandes incêndios em edifícios como o que ocorreu no Largo do Paissandu. Em 14 de fevereiro de 1981, o edifício Grande Avenida, na Avenida Paulista, sofreu um incêndio de grandes proporções que causou a morte de 17 pessoas e deixou outras 53 feridas. De acordo com os peritos do Instituto de Criminalística, o motivo foi um curto-circuito na rede elétrica, ocorrido a partir de uma fiação solta no forro, além de inúmeras falhas nas instalações do edifício. Em 21 de maio de 1987, o incêndio destruiu os 2 edifícios da CESP, no Shopping Center 3, também na Avenida Paulista. O incêndio provocou o desabamento do bloco central do edifício Sede 2. 6 pessoas ficaram feridas e 1 pessoa morreu. O laudo do Instituto de Criminalística concluiu que o incêndio começou com um curto-circuito provocado por superaquecimento nas luminárias do 5º andar, como já havia ocorrido um mês antes. Em 24 de fevereiro de 1972, 16 pessoas morreram no incêndio do edifício Andraus, na Avenida São João, no centro. O fogo começou no 3º andar e rapidamente se espalhou pelos 27 andares da construção. Dois anos depois, aconteceria o mais trágico dos incêndios que ficaria marcado para sempre na história da cidade de São Paulo. No dia 1º de fevereiro de 1974, o incêndio do edifício Joelma, causado por um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar, provocou a morte de 191 pessoas e deixou mais de 300 feridos. Até o incêndio do Joelma, o Código de Obras de 1929 e uma especificação do Corpo de Bombeiros de 1961 exigia apenas hidrantes e extintores sinalizados. Após a tragédia do Joelma, as normas para prevenção a fogo foram rigorosamente alteradas e um decreto da Prefeitura definiu a obrigatoriedade de equipamentos de segurança contra incêndio em novos prédios. Conforme a base de dados do IPTU de 2017, da Prefeitura de São Paulo e uma pesquisa da Folha, a capital paulista possui 53 mil prédios, sendo que 24,7 mil foram construídos antes das normas de 1974. As regiões da República, Sé e Santa Cecília são os locais com maior concentração de construções antigas. Prédios erguidos antes das regras de 1974 precisam passar por adaptações. Porém, as estruturas antifogo são mais frágeis do que as construções atuais. Apesar das medidas adotadas, ainda continuamos a presenciar tragédias que poderiam ser evitadas, tanto pelas autoridades responsáveis, como pelos próprios condôminos. Agora, no Mulheres,
você vai conhecer os procedimentos que devem ser tomados nos condomínios para manter o ambiente seguro e fazer com que tragédias como essas nunca mais voltem a acontecer. É o que a gente gostaria, né? Que tragédias como essas nunca mais voltem a acontecer. Mas será que isso é possível? Sobre isso a gente vai conversar com a doutora Lidiane Genski, que é especialista em condomínios. Isso. Obrigada por vir até aqui conversar conosco, doutora. Obrigada. A gente ouviu a reportagem e aí eles falam que muitos prédios foram construídos antes da regulamentação das normas. E aí eu pergunto, como é que ficam esses prédios? Eles não têm o laudo positivo dos bombeiros? Então, o que é muito importante, essencial para prevenir acidentes, é esse laudo que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. E esses antigos, eles têm que, de alguma forma, se adaptar a essas regras, porque são regras essenciais de segurança. Então, os novos normalmente já são construídos com todas as exigências. Esse AVCB, ele dura, quando o prédio é novo, entregue 1 ano, depois ele vai ser renovável a cada 5 anos. E os antigos, eles têm que contratar empresas, existem empresas especializadas para isso, para ir até o condomínio, para verificar o que falta, o que precisa adaptar. Eles fazem um laudo e daí vem a responsabilidade do síndico de começar a correr atrás de cada item, levar para a assembleia, fazer obra, adaptar tudo para ficar seguro. Porque não basta o extintor de incêndios. Não, são N itens assim que o AVCB pede. E o prédio que não tem este laudo do Corpo de Bombeiros pode continuar funcionando normalmente, seja comercial ou para moradias? Então, Regina, poder não pode, né? Mas isso na prática existe. Então tem muitos, principalmente esses mais antigos. E prédios de apartamentos? Também. De apartamentos? De apartamentos residenciais, comerciais. Existem muitos em São Paulo que não têm esse AVCB atualizado, até por essa dificuldade de se adaptar a essas normas. Qual a Mas dificuldade? tem que se adaptar. Às vezes mesmo o custo é alto. Então, assim, sabe como que é a assembleia de condomínio? O síndico vai lá, leva o custo, o pessoal, não está em crise, vamos deixar para depois, tem uma outra prioridade, lazer. Então, sempre é custo, né? E às vezes mesmo a estrutura do prédio que dificulta, que a obra num prédio moderno poderia ser muito mais tranquila, num prédio antigo acaba sendo muito mais difícil. E como que eu posso saber se o meu apartamento, se o meu condomínio está ok perante os bombeiros ou não? Então tem que pedir para o síndico e para a administradora uma cópia desse AVCB, do auto de vistoria. Se o seu prédio tem isso, a princípio ele está seguro, lógico, não é porque tem o AVCB que o síndico não vai fazer mais nada, não, tem todas as manutenções preventivas, recarga de extintores, questão das mangueiras, mesmo questões elétricas, sempre tem que ser feita a manutenção, então não é porque eu já tenho AVCB, estou tranquilo, sempre fazendo as manutenções periódicas também. Tá. Bom, vamos responder as perguntas que as pessoas de casa mandaram. Ainda dá tempo de mandar a sua pergunta, viu? Mande para o @Gazeta Mulheres. Primeira pergunta de hoje foi enviada pela Sara, que pergunta: como eu posso saber se meu prédio está em dia com as providências necessárias para a prevenção de incêndios? Então, primeira coisa, Sara, vai atrás do AVCB, pede para a administradora, pede para o síndico, se tiver dúvidas, conversa com eles, que é o documento essencial para você saber que seu prédio está seguro. E se não tiver? O que eu posso fazer como moradora? Então, posso conversar primeiro, né, saber o porquê e notificar extrajudicialmente, se não der certo essa conversa, o síndico. Sim, e já vi casos até de condôminos que se reuniram e entraram com ação contra o condomínio, que é uma ação que a gente fala de obrigação de fazer, para obrigar que o síndico tome providências para fazer esse documento. Porque coloca em risco a vida de todo mundo. De todos. Tá. Próxima pergunta. Enviada pela Andréia. Se o prédio não tem a vistoria dos bombeiros e pega fogo, o seguro paga os danos? Então, essa é uma questão super polêmica. Mas o que a gente acha? Que se a seguradora, no momento da emissão da pólice, aceitou esse risco, porque eles têm toda uma análise de risco, analisam documentação, se então foi emitida a pólice,
ela é obrigada, sim, a reparar esse tipo de dano. Porque ela assumiu o risco de segurar Ela tem a seguradora, antes de emitir a pólice, ela faz toda uma análise. Vê documentação, vai ao prédio, analisa todos os riscos. Tá. Então, se existe essa pólice, se o prédio está segurado, a princípio, sim, tem que ser coberto. Perfeito. Próxima pergunta enviada pelo Matias. O síndico do meu prédio disse que não podemos mais deixar os latões de lixo nas escadas, pois é proibido por questão de segurança. Isso é verdade? Nossa, isso é uma polêmica, porque o pessoal tem preguiça de descer para levar o lixo. Ou, às vezes, os funcionários do prédio passam 2 vezes por dia e o pessoal não está em casa, não quer deixar o lixo em casa, porque realmente não pode deixar nas escadas, porque é rota de fuga. Então, dificulta a circulação. O Corpo de Bombeiros não autoriza mesmo. Se o prédio tem esses latões aqui em São Paulo de lixo lá nas escadas, não tem um AVCB. Então, não pode, infelizmente, o prédio tem que se adaptar de uma outra forma. Ou cada morador leva lá embaixo o seu lixo, ou espera o funcionário passar, mas como é considerado rota de fuga, eles falam que pode atrapalhar num momento de emergência. Então, esse AVCB solicita várias alterações, algumas com custo, outras sem. Muitas, desde aquelas plaquinhas do elevador, plaquinha de extintor, indicativas, desde acessibilidade, gerador, ar-condicionado, é muito específico, são muitos itens realmente. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Neuza. O prédio pode proibir o uso de botijão de gás dentro do apartamento? Sim, Neuza, aqui em São Paulo deve, porque a gente tem uma lei aqui em São Paulo que proíbe botijão de gás dentro do apartamento. Então, ou é utilizado aquele gás encanado, ou o GLP tem aqueles botijões nas garagens e tal, mas não pode ser usado o botijão de gás dentro do apartamento, é proibido, até devido ao risco que isso causa. É proibido? Proibido no município de São Paulo. Então, se no meu prédio tem, eu já posso saber que não tenho a certificação dos bombeiros. Isso. E mesmo independente desse AVCB, o síndico não pode deixar. Se ele sabe que tem, ele tem que mandar tirar, independente de AVCB. Tá. Mais uma pergunta enviada pelo Osmar. A lei determina algum tipo de seguro obrigatório para condomínios? Então, Osmar, sim. O obrigatório está no Código Civil, é o de seguro contra incêndio. Esse é o obrigatório, tá? Então, daí na pólice, mas os síndicos sempre contratam outros, de responsabilidade civil, de inundações, tem outros tipos também de seguro, mas o obrigatório por lei é o de incêndio. Mais uma pergunta enviada pelo José Marco. O síndico pode ser responsabilizado por não tomar as devidas providências para evitar acidentes no condomínio? Sim, se ele não toma as providências, ele pode sim ser responsabilizado pessoalmente. Então, assim, só que uma coisa é ele fazer tudo o que ele tem que fazer, as manutenções, o seguro, o AVCB está em dia e acontecer um acidente. Daí ele não é responsabilizado porque ele teve as cautelas necessárias, ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. Então foi um acidente. Foi um acidente com tudo em dia. Perfeito. Agora, se ocorre um acidente e é verificado que o síndico foi negligente ou foi omisso, deixou de fazer alguma coisa, uma manutenção, alguma coisa que era obrigatório, ele pode sim ser responsabilizado pessoalmente. Mas aí não é negligência, é falta de responsabilidade, né, doutora? Se você não toma as providências... Por isso que ser síndico é muito complicado hoje em dia. São muitas as exigências, muitas as responsabilidades. E no caso aqui que o José Marco coloca, eu como moradora, posso processar criminalmente o síndico? Pode, se for provado que essa questão, inclusive, civilmente também, de reparação de danos que por acaso eu tive, sendo que foi por algum motivo alguma coisa que o síndico deixou de fazer. Se eu sofri um dano por isso, e se foi provado que ele realmente não cumpriu o dever dele, ele pode sim ser condenado. Independente dos outros moradores, independente da Assembleia. Eu, pessoalmente, posso tomar as providências legais? Sim. Tá. Próxima pergunta enviada pela Nathalie. O que eu posso fazer se o meu síndico não responde às minhas perguntas sobre a segurança do prédio? É uma pena, né, Nathalie? Porque o síndico, uma das funções dele é responder a todas as questões, as dúvidas. Mas conversa com a administradora, né? A administradora ajuda muito nessa questão burocrática. Se não, faz uma notificação extrajudicial para o síndico, faz todos os seus questionamentos e depois até existe uma ação judicial, né? Que a gente fala que é a exibição de documentos, que eu tenho direito de que como moradora, de que ele me apresente todos os documentos que eu estou solicitando. Mas, doutora Lidiane, e no caso da Nathalie, ela, pelo visto, ela já perguntou várias vezes.
Como que ela pode fazer essa notificação extrajudicial? Ou ela precisa de um advogado? Então, não é obrigatório. É melhor, talvez, que contrate um advogado, porque daí o advogado já vai saber todas as formalidades, vai se basear em tal lei, na convenção, no regulamento. Mas uma pessoa sem advogado também pode fazer como se fosse uma carta mais formal, que a gente chama de notificação. E-mail também, mas quando assim já tentou algumas vezes e não conseguiu, a gente sempre fala, manda por e-mail, mas também manda pelo correio com aquele aviso de recebimento, para ter a prova também depois se for entrar com uma ação judicial, que a pessoa tentou resolver isso amigavelmente. Mais uma pergunta enviada pela Lucrécia. Em prédio residencial, é obrigatório ter a brigada de incêndio? Sim, prédio residencial também é obrigatório. É feito um treinamento, avisa-se quando vai ser, tal dia, tal horário, vai fazer um treinamento, vai soar o alarme, todo mundo tem que descer. Pelo menos a gente recomenda que uma pessoa de cada andar participe. Tá? E é muito importante, porque a gente sempre acha não vai acontecer, aqui não vai, nunca acontece, mas é super importante esse treinamento da brigada de incêndio e é muito importante também que o síndico faça um treinamento periódico com os funcionários, porque nessa hora de alguma emergência é de suma importância que os funcionários saibam como lidar. Os funcionários, o síndico pode pedir e determinar, os moradores não. Não, e se os conscientização. Então, e se os moradores não participam, o que pode ser feito? Não tem o que fazer. Nada. Regina, é só mais assim, conscientização, vamos chamar, faz de novo, mas não tem como obrigar. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Arlete. No caso de a negligência de um vizinho ter provocado danos às outras unidades e na área comum, quem deve ser responsabilizado? O condomínio ou o vizinho? Olha, Arlete, se foi negligência do vizinho, a princípio é o vizinho, sim, que é responsabilizado tanto pelos danos nas unidades como nas áreas comuns. É que às vezes a pessoa confunde que fala, começou o problema naquele apartamento, então a culpa é do vizinho. Nem sempre, porque pode ser problema de área comum, de instalações elétricas. Então tem que ver, tem que ter um laudo de engenheiro para constatar qual foi, onde aconteceu aquilo, né? Qual a origem daquele problema. Para depois, então, verificar se a área comum é o condomínio e se realmente foi uma questão do vizinho, é o vizinho que deve ser responsabilizado. Perfeito. Agora, é um assunto que dá pano pra manga. Nossa, muito. Não é? E eu fico assim, às vezes eu fico abismada, como as pessoas não conseguem manter a harmonia no local onde elas moram. Não. É bem difícil, né? Inclusive, viu, Regina? A gente que trabalha com condomínio sabe que tem que toda hora ficar lá tentando ajudar o pessoal a se entender. Pondo panos quentes, com né? certeza. Doutora Lidiane Genski Baia, advogada, o telefone dela é 11 2597 0495. 11 2597 0495. Muito obrigada, doutora.